Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros e hoje nós vamos falar do livro História Sem Fim, do autor Michael Ende. É o seguinte, esse livro, o primeiro contato que eu tive com o livro foi do filme do Peter Wolfgang, que lançou acho que em 1985, por aí, e eu era criança, eu assisti no cinema esse filme. E eu nem imaginava que esse filme era realmente de um livro, até que um dia eu estava passando na biblioteca municipal aqui da cidade que eu resido, e eu vi o livro e falei, pô, é um livro. E eu até, fui pegar o livro, fiquei até um pouco com vergonha, porque eu achei que era um livro bem infantil, né? Mas mesmo assim, eu peguei o livro, mas assim, quando eu já estava no 5º capítulo, já me chamou totalmente a minha atenção, porque é um livro bem profundo mesmo. E por isso que eu resolvi colocar aqui no canal, porque ele é um livro que, apesar de ser um conto, como se fosse um conto infantil, ele fala sobre a humanidade. Então vamos lá, vou começar a falar sobre o livro. Eu quero fazer uns comentários, mas eu vou fazer os comentários depois sobre o livro, tá? Mas pro final. Eu posso fazer posso fazer um comentário rápido durante eu estiver contando a história, mas depois que eu vou fazer os comentários. Então, para começar assim, o livro começa quando um garoto na faixa de 10 anos, que se chama Bastian, ele entra numa loja. Antes de entrar numa loja, ele está entrando numa loja. Não é uma loja, digamos assim, como se fosse assim uma loja de sebo na nossa realidade. Lá se chama alforraria, eu não lembro o nome, entendeu? Porque é um livro alemão, certo? Então seria referente a uma espécie de loja de sebo, que são livros usados para ser revendidos. Então ele vai entrar nessa loja de sebo e está escrito, escrito ao contrário, né? Ele vê pelo espelho o escrito da loja de sebo. O interessante aqui é que a gente remonta aqui a Alice no País dos Espelhos, né? Ele já está entrando no outro reino. Então, basta quando ele vai entrar nessa loja de sebo, que está escrito o nome da loja de sebo, ele vê o letreiro ao contrário, ele já entra na realidade de fantasia, que é onde ele vai entrar. E ele abre a porta, toca um sino, é um lugar com muitos livros, e o dono da loja, que é um senhor que se chama Coriander, já fala, olha, eu não atendo crianças aqui, eu não gosto de crianças, não tenho paciência por crianças. E até Bastian assusta, ele fala, o que é que você quer? Você roubou alguma coisa, garoto? Ele, não roubei nada. Ele tenta se explicar, eu tô fugindo dos meninos da minha escola. E por que você tá fugindo dos meninos? Aí ele conta, porque os meninos implicam comigo. E por que os meninos implicam com você? Aí ele começa a falar, por que você não bate, briga de volta? Ou por que você não se defende? E aí aí o Bastian começa a olhar pro livro que ele tá segurando, né? E aí ele comenta sobre o livro. Esse livro aqui não é pra você, certo? Porque seus livros você volta pra sua realidade, esse aqui não. E aí depois ele pega e sai, né? Porque parece que o telefone dele toca, mas isso já chamou a atenção de Bastian. E ele pega o livro, né, que o livro está escrito História Sem Fim, que tem o símbolo do Ouroboros. O Ouroboros, o símbolo do Ouroboros significa que é a serpente comendo a própria cauda, né? Depois eu explico o que é Ouroboros mais no final. E esse é o duplo Ouroboros, são duas serpentes comendo a própria cauda. Também depois eu explico o significado do duplo Ouroboros no final. Aí ele vê esse livro, ele pega e coloca o livro na bolsa dele e ele vai para a escola. Vou fazer uma descrição do Bastian aqui, porque ao longo quando eu for relatando a história em si, eu não vou ter tempo para fazer isso. O Bastian, ele é um menino que tem perna torta, as pernas tortas. Ele é um menino feio e gordo, né? E ele tem um sério problema com o pai dele. A mãe dele faleceu, e desde que a mãe dele faleceu, ele e o pai não conseguem se entender. Eles não conseguem ter um relacionamento de conversarem muito. O pai é um homem muito triste, que vive muito numa depressão. E o Bastian, ele é um menino assim, ele tem uma imaginação fértil, ele gosta de conversar, ele gosta de falar, ele cria histórias. Mas pouca gente presta atenção nisso. E ele acaba sempre falhando na escola, na matéria de matemática e nas matérias de exatas. Bastian, ele vai para a escola, chega na escola, a aula já começou, então ele resolve ir pro porão da escola. E ele resolve, como eu posso dizer, querer fazer uma fuga da realidade.
e entrar nesse livro que aquele senhor Coriander estava lendo. Aí ele se prepara, ele entra no porão, ele fecha o porão e aí ele separa lá umas mantas que tem lá nesse porão, ele separa uns negócios que o pessoal faz atletismo, que ele usa como colchão, ele tem um candelabro de 7 braços que depois ele vai colocar qualquer coisa para ter luz, porque tá, como eu posso dizer, ele pretende ficar lá bastante tempo, ele não pretende voltar para casa naquele momento. Aí tem também, como eu posso dizer, uma caveira e 4 animais empalhados. Desculpa, 3 animais empalhados, que tem uma coruja, tem uma raposa e tem uma águia. E aí ele começa a ler o livro. Começar aqui contando então o que está acontecendo na leitura. Então é assim, no livro conta a história de um local que se chama Fantasia. E nessas fantasias vivem os animais, os seres e animais fantásticos. Então tanto pessoas quanto animais falam no livro. E tem seres de todos os tipos, tipo tem homem-pedra, que come pedras, entende? Então é uma coisa assim que não tem muito sentido lógico, porque você está lendo, lógico, um livro de fantasia. E assim, para resumir, para não ficar falando toda a história aqui, porque senão não tem como fazer isso, acontece o seguinte: está acontecendo em fantasia um fenômeno que se chama-se o nada. Então o fenômeno assim, o nada ele é como que começa num local, assim, sabe, ele dá a descrição assim, o autor dá a descrição assim, como se você olhasse para um lugar que você ficar cego e você fica tudo escuro e esse local vai crescendo, e quando os personagens vão conversando entre si para explicar o que é o nada, ele fala assim: então tinha uma lagoa e apareceu o nada. Aí eles perguntam: mas a lagoa secou? Não, mas se a lagoa secasse, teria uma lagoa seca. O local que foi uma lagoa, não tem nada, tipo, é só aquele local escuro, como você olhasse, como se estivesse cego, e vai aumentando. E conforme cresce, os seres de fantasia são atraídos para esse fenômeno e caem lá dentro. E está cada vez maior. E começam então, os personagens vão se encontrando ao longo dos primeiros capítulos e vão descobrindo que vários lugares de fantasia estão vivenciando isso. Então várias então assim, nessa fantasia existe uma imperatriz que representa toda a fantasia, se chama Imperatriz Criança. Essa imperatriz, então assim, esses seres, existe guerra entre eles. Existem seres, digamos, do bem, existem seres, digamos, do mal. Existem feudos entre eles, não só entre o bem e o mal, mas existem feudos, existem guerras entre esses seres. Mas essa Imperatriz Criança, ela não se envolve nos feudos, ela está acima dos feudos. Ela não se envolve em guerras. Para esse ser Imperatriz Criança, não importa se o ser é bom ou se o ser é mau, se o ser é feio ou se o ser é belo. Todos os seres são importantes, todos os seres fazem parte de fantasia. Ela representa a fantasia. Então, todos esses seres que estão vivenciando esse fenômeno do nada enviam delegações para um local que chama Torre de Marfim, que fica no centro de fantasia. Essa Imperatriz Criança vive nesse local que chama Torre de Marfim. Então é um palácio e a torre principal é de marfim. E nessa torre fica o que se chama Pavilhão de Magnólia, que é como se fosse uma flor de magnólia, que quando está aberta é quando ela está disponível para falar. Quando está fechada, ela não está disponível para falar receber os convidados. Então então várias delegações estão indo nessa torre de marfim para pedir socorro para a Imperatriz Criança. Chegando lá, as delegações acabam vendo que tem médicos, porque a Imperatriz Criança está doente. Então tem 500 médicos lá. E o médico número 500, que é um centauro que se chama Chiron, está atendendo ela está vendo ela, e ele sai com o que chama, a gente falou lá atrás de Ouroboros, mas no livro se chama-se o Aure, que significa o símbolo de fantasia, que é a representação que se chama o signo, ou o brilho, ou a joia, ou o Aure, eles falam mais o Aure. Esse Chiron, ele fala: a Imperatriz Criança está doença, então existe uma ligação entre o nada, que ele chamou isso de o nada, e a doença da Imperatriz Criança. E ela me pediu para procurar um guerreiro que se chama Atreio,
que fica com o povo da pele verde oliva no grande mar chama o grande mar de ervas, ou depois as montanhas de prata. Digamos assim, o povo seria relacionado parecido com o povo indígena, certo? Mas não são um povo indígena, que são um povo de pele cor de oliva com cabelos azuis. E ele vai então em busca desse guerreiro Atreio. Então aí esse centauro que chama Chiron, ele tá usando o Auren, e ele fala: vou usar o Auren por pouco tempo. Aí ele parte em busca desse guerreiro. Então quando o Chiron chega na tribo do povo de pele verde oliva, ele pergunta: eu quero falar com Atreio. Aí eles falam: Atreio tá junto com os caçadores e as caçadoras, que esse povo eles caçam, que se chama-se o búfalo púrpura. O búfalo púrpura seria uma espécie de búfalo bem grande. E assim, esse búfalo púrpura, eles em suma são animais pacíficos, mas quando eles são caçados, eles são animais que podem atacar de volta. Mas o povo de pele verde oliva, esses caçadores, eles gostam de uma guerra justa. Eles são um povo nobres selvagens, e então eles não aceitam que o búfalo não saiba que eles estão caçando. Então quando eles vão caçar os búfalo púrpura, o búfalo púrpura sabe que estão sendo caçados, então eles apresentam uma ameaça para os caçadores também. Então muitas vezes os caçadores são mortos. Aí ele fala, o Chiron, ele chega na tribo e fala: então me busca. Então tem crianças e velhos. Ele fala: então me busca, eu prefiro falar com o guerreiro Atreio. Aí a moça fala: olha, hoje é a primeira caçada do Atreio, não tem como o Atreio vir. Uma menina fala pra ele. Ele: não, é urgente, eu trago o signo, o sinal, a joia, e é urgente isso. E ele chegou lá muito cansado, porque ele foi pra um lugar bem longe. Aí colocam ele meio que na tenda do Atreio, e ele desfalece ali. E aí quando o Atreio chega, o Chiron tá acordando, ele fica surpreso de ver o Atreio, porque ele esperava que o Atreio fosse um guerreiro, e o Atreio é um menino. E o Atreio fala: eu sou o Atreio, o que você atrapalhou minha caçada, estranho, o que você quer? Ele fala: não é você, a Imperatriz Criança não mandou vir buscar Atreio, a criança, mandou buscar Atreio, o guerreiro. Ele falou: tem um Atreio entre meu povo. E ele até falou: Atreio significa filho de todos, porque os pais dele morreram o pai e a mãe morreram numa caçada quando ele era bem pequeno, então ele foi criado pela tribo. Então justamente o que significa Atreio é filho de todos. Ele falou: só tem um Atreio, só tem um filho de todos, sou eu. E você atrapalhou minha caçada. Assim, eu vou fazer um comentário rápido aqui, que é o seguinte, que eu vou falar sobre isso também. O Atreio está passando por uma coisa que se chama ritual de iniciação. Ritual de iniciação todo mundo passa na vida. Os povos primitivos têm muito disso, né? E os povos primitivos de hoje, tribos aborígenes, índios, eles têm isso, que são os rituais de iniciação. Todo mundo passa por um ritual de iniciação. Por exemplo, você passar numa prova entrar no vestibular, isso é um ritual de iniciação. Talvez você não saiba, mas é um ritual de iniciação. Você pegar um diploma, isso é um ritual de iniciação. Você fez tipo 4 anos e você conseguiu o diploma, você conseguiu aquilo que você lutou. Então você vai passar por um ciclo e você venceu. Então assim, ritual de iniciação é quando você passa por um ciclo e você vence, você acabou o ritual de iniciação. Então o que é iniciação? Ele ia deixar de ser uma criança para ser um homem. Então ele precisava caçar um búfalo púrpura para deixar de ser uma criança para ser um homem. Então Atreio, ele não concluiu o ritual de iniciação dele. Isso é, por exemplo, assim, para um povo primitivo, isso é uma coisa séria. Atreio até comenta: eu só vou poder ser homem então no ano que vem, que vai ser outra caçada do povo. Eu vou ter que esperar um ano para poder ser um homem. Aí então Chiron vai olhando, ele fala: olha, eu vou contar o que aconteceu. Aí ele explica o que está acontecendo com nada, que é um fenômeno que está acontecendo tudo de fantasia, mas naquele lugar do Mar de Ervas não estava acontecendo ainda. E ele fala: a Imperatriz Criança mandou vir buscar o guerreiro Atreio, mas eu não entendo os desígnios da Imperatriz Criança. Muitas vezes você é o Atreio que ela está buscando, porque eu vejo que você é um menino com coragem. Aí ele tira o Auren do pescoço dele e ele põe no pescoço do Atreio.
Ele fala só uma coisa: se eu soubesse que você era uma criança, eu nunca teria vindo até aqui. Eu vim porque eu buscava um guerreiro, mas eu não entendo os desígnios da Imperatriz. Aí o Atreio, ele fala: primeiro eu quero saber uma coisa, você aceita a busca? Porque essa busca pode custar a sua vida, porque eu não sei onde você vai começar. Aí o Atreio aceita a busca, que conta, ele tá, todo o destino de fantasia está dependendo dele. Aí o Atreio, então ele vai pro o cavalo dele, não é? Tem esse filme, no filme retrata um cavalo branco, não, no livro é um cavalo, seria de porte pequeno, desses cavalos, como se posso dizer, que tem várias cores, sabe? Não é uma raça específica. E que chama Artax, e ele, os cavalos, os animais falam, né? Então o cavalo fala, ele conta para o Artax: nós vamos fazer parte de uma busca. O Artax pergunta: que caminho a gente toma? Ele fala: qualquer caminho. Para dar continuidade à história aqui, nesse período que Atreio está sendo chamado e ele aceita a busca, surge então outro fenômeno em fantasia. Surge do nada uma figura de um grande lobo, que toma que sai uma figura bem escura, surge um grande lobo, e esse lobo sai, certo? E ele, no Michael Ende explica: esse lobo se chama Gmorg e vai caçar ele foi enviado para a fantasia. Então esse ser Gmorg, que é um grande lobo, foi enviado à fantasia. A missão dele é matar não o Atreio, porque sim, é um Atreio, mas ele não sabe quem é o Atreio. Ele sabe que é o que recebeu o Áurien, que é a missão de salvar a fantasia. Ele consegue então buscar o olfato desse suposto cara que tem que salvar a fantasia, e parte em busca dele. Depois de andar por vários locais em fantasia, várias paisagens, né, que é interessante isso aí, depois eu posso fazer um comentário sobre isso. Ele vai para um lugar que chama o Bosque de Howley, que é um bosque bem fechado e tal. E lá ele encontra, seria 3 ogros de árvores, sempre como se fosse dríades, certo? Mas no nível masculino. E esses ogros de árvore, eles vêm e falam: olha, tá acontecendo nada aqui, você não toma cuidado para ir naquela direção. E aí eles falam para Atreio: se você subir, Atreio quer ver como é que eu nada. Eles falam: sobe nessa árvore aqui, até porque esses 3 ogros, eles estão, como eu posso dizer, eles quase foram engolidos pelo nada. Então cada um já tá, tipo, um perdeu uma perna, outro perdeu parte do corpo. E eles falam para Atreio: se você subir aquela árvore alta, você vai conseguir ver o nada. Então Atreio, ele sobe numa árvore bem alta e ele consegue ver o nada, que é a primeira interação que Atreio tem com o nada. Que ele vê que é uma espécie de, assim, não era tão grande, mas ele, assim, falando uma linguagem, assim, a pessoa entender, como se fosse uma espécie de buraco negro, um pequeno buraco negro que está sugando as coisas em redor do local. Ele desce e vai para um outro local, foge daquele lugar com o Artax. E Atreio, ele começa a ter sonhos. Então, digamos assim, ele vai ter um primeiro sonho. Ele sonha que está caçando o búfalo púrpura. E no sonho, quando ele pega o arco e a flecha, sabe, já que eu falei sobre isso, eu vou voltar aqui um pouco. Fazendo um adendo aqui, que eu esqueci de falar lá atrás, quando o Chiron dá para Atreio o Áurien, e Atreio aceita o Áurien, ele fala: olha, então é o seguinte, você não vai poder levar suas armas. Atreio fala: por que eu não vou poder levar minhas armas? Porque você está levando o Áurien. O Áurien representa a Imperatriz Criança. Para a Imperatriz Criança, todos os seres de fantasia são importantes. E se você carrega o Áureo, você é o representante da Imperatriz Criança. Todos os seres de fantasia vão te respeitar. Então você não pode carregar uma arma para ferir um ser de fantasia numa busca dessa. Porque essa busca não é uma caçada. Então, para a Imperatriz Criança, não importa se o ser é feio ou belo, ou se é ruim, ou se é bom, não importa. Então, até ele fala: por isso que você não pode levar armas. Então Atreio, ele vai sem a sua algema de flechas e sem o seu arco. Mas então, voltando onde eu estava, ele estava sonhando, e então no sonho ele estava com o arco dele, com a algema de flechas dele, e ele pega uma flecha e tenta mirar o búfalo. Então, aí ele mira no búfalo, mas assim, ele não consegue, assim como eu posso dizer, ele não consegue ter uma mira fixa. Então ele olha, ele mira, mas ele não consegue, digamos assim, como se não fosse, a mira dele não fica fixa. Então ele não consegue atirar a flecha
do arco, tirar a flecha do arco, ele não consegue. Aí ele acorda, aí depois ele tem um outro sonho, mas no outro sonho, no segundo sonho que ele tem com o búfalo púrpura, o búfalo cavalga assim, ele tá cavalgando no cavalo e o búfalo tá cavalgando ao lado dele numa pradaria, certo? Os dois estão cavalgando lado a lado. Aí no terceiro sonho, o búfalo fala com ele, o búfalo tá ao lado dele, fala com ele, olha, como você não me caçou, como você não me matou, eu vou ajudar você na sua busca. Ele falou que você precisa encontrar, você não sabe onde você tem que ir e o que você tem que fazer. Ele fala, no sonho do Atreio, existe um ser em fantasia que se chama Morla, o ser ancião. Você tem que encontrar Morla, o ser ancião, e essa Morla, ela fica num local que se chama Pântano da Tristeza, e você vai encontrar ela na Montanha de Corno. E aí Atreio acorda e sabe onde tem que ir. E aí ele vai em busca do Pântano da Tristeza. Então Atreio e Artax, eles vão pro Pântano da Tristeza, que é um pântano bem grande, bem enorme, e estão procurando a Montanha de Corno. Só que o que acontece? Artax começa a, como eu posso dizer, ficar cada vez mais, digamos assim, preso na lama, não consegue querer sair. E Atreio vê isso, mas digamos assim, e Artax está triste. E ele pergunta: o que está acontecendo, Artax? Artax fala: senhor, eu não posso continuar com você, eu estou triste. Ele fala: mas eu não estou sentindo tanta tristeza assim, eu sei que está um lugar horrível, mas eu não estou sentindo tudo isso. Ele fala: mas você, senhor, está usando o Aurin, e o Aurin de alguma maneira deve te proteger. Então, mas eu não consigo evitar, eu não posso continuar adiante. Ele começa a afundar no pântano, começa a afundar. Atreus sai dele, tenta puxar ele, ele fala: não, senhor, eu não vou poder continuar com o senhor. Ele menciona tentar tirar o Aurin, dar para o cavalo, para Artax. Não faz isso, senhor, essa missão foi confiada ao senhor. Aí quando ele já está quase afundando completamente, ele fala: senhor, faz uma promessa para mim, eu não quero que o senhor me veja morrer, vai dar as costas e segue seu caminho. E aí, o que Atreio faz, então, tá bom, e ele vai embora. E então o Pântano da Tristeza, mais ou menos assim, ele representa na vida, né, a depressão. Quando a pessoa muitas vezes entra na depressão, ela não sai da depressão, né? E Artax não conseguiu sair, ele falece ali no Pântano da Tristeza, que realmente isso afeta Atreio. E ele continua, ele encontra uma montanha bem, digamos assim, bem grande. Ele vai nessa montanha, começa a gritar, e a montanha se move, sabe, se levanta, e surge uma tartaruga. E a montanha era as costas dessa tartaruga gigante. Essa tartaruga gigante que era Morla, o ser ancião. E ele entende isso. E era um ser até gigante, ameaçador. E ele mostra o Aurin para esse ser, né? Ele fala: eu vim aqui em nome da Imperatriz Criança. Mas esse ser, Morla, primeiro ela dá risada, ela fala com ela mesma. Ela está muito cansada, ela quer voltar a dormir. Afinal, ela mora no Pântano da Tristeza. E ela fala consigo mesmo, lógico, ela fala consigo mesmo porque ela vive sozinha, então ela acabou desenvolvendo com pessoas que vivem sozinhas, acabam falando consigo próprias. E aí ele começa a exigir que ela fale com ele, e ele quer respostas, o que está acontecendo em fantasia. E ela fala: o que está acontecendo em fantasia é o seguinte, a Imperatriz Criança precisa de um novo nome. Então, a Imperatriz Criança precisa de um novo nome. Mas a Morla fala: porque a Imperatriz Criança, ela vive em ciclos. Então quando um ciclo acaba, o outro começa. Então ela fala o seguinte: para a Imperatriz Criança, ela é como se fosse um ser mais antigo do que Morla. Morla viveu muitas eras em fantasia, mas a Imperatriz Criança, ela é muito mais antiga do que a própria Morla. A própria Morla não sabe quanto tempo já viveu a Imperatriz Criança. E então o que a Morla fala, ela fala: quem vai saber responder essa resposta para você, aonde que você pode arranjar um novo nome para essa criança, é só o Oráculo do Sul, que se chama também, que eles chamam ele de Uilala. E só o Uilala, o Oráculo do Sul, pode responder essa resposta para você. Aí eles falam: onde eu vou encontrar o Oráculo do Sul? Aí ela fala: estou muito cansada, eu preciso dormir. E aí ela vai dormir, se afunda na lama, e aí Atreio segue o caminho dele.
Ok, nesse inteirinho que Atreio tá saindo do pântano da tristeza, esse ser Guimor, que esse lobo gigante, tá chegando cada vez mais próximo dele. E Atreio, então, ele chega no lugar que, saindo do pântano da tristeza, ele vai para um local que chama as Montanhas Mortas. E Atreio teria morrido ali várias vezes se não fosse uma vontade que está no Aurin dele continuar. E também, como também ele conta que o destino de fantasia está na mão dele, ele se luta para continuar, porque se fosse por ele e ele não tivesse o destino de fantasia também na mão dele, ele teria parado em qualquer canto ali, certo, que seria um local muito rochoso, ele teria encostado em qualquer rocha e aceitado a morte. Ele tá cansado, tá com sede, o Artax tá sem o cavalo dele, ele tá andando a esmo, fica andando a esmo por muito tempo, até se deparar de repente com um abismo. Então, quando ele chega muito próximo desse abismo, ele vê que tem uma teia gigante. E preso nessa teia gigante, tem o que eles chamam de uma espécie de dragão. Mas assim, sabe um dragão, tipo um dragão chinês? Sabe? Tipo um dragão chinês, mas ele é todo branco. E esse dragão chinês lutava uma batalha mortal com uma aranha gigante que tentava dominar ele. E o dragão chinês expelia fogo azul nessa aranha gigante, mas que parece que não surtia muito efeito, e a aranha gigante sempre atacava. E aí o Atreio foi chegando cada vez mais perto, e ele via que essa aranha gigante não era uma aranha gigante, ela devia ser algo mais, porque ela mudava de forma. Então às vezes ela virava uma mão gigante, outra ela virava, mas a maioria das formas que ela tomava era a forma de uma aranha gigante. E então Atreio, ele chega perto desse ser e mostra o Auri, e de repente, como eu posso dizer, o ser para de atacar o dragão, e aí Atreio olha para esse ser, e tem a descrição desse ser, né, no livro, que é um ser que parece com pequenas vespas, ou como se fosse moléculas junto, que é uma criatura horrenda. E nesse momento o Bastian, que está lendo o livro, ele grita. E o grito do Bastian é ouvido ali no abismo, que faz eco. Estão os três personagens, Atreio, esse dragão e essa criatura, todos eles olham assustados, procurando de onde saiu o grito. E tem um lance, Bastian se pergunta: será que fui eu? Será que eles ouviram o meu grito? E então, depois desse grito, o Atreio, ele chega próximo do ser e mostra o Auri. O ser, como eu falei, todos os seres respeitam o Auri, e ele fala: eu vim aqui em nome da Imperatriz Criança. Ele fala: eu preciso desse dragão, porque eu perdi meu cavalo no Pântano da Tristeza, eu preciso chegar no Oráculo do Sul e lá. Ele relata o nada, né? Ele pergunta: quem é você, ser? Aí o ser fala: eu sou Igramul, o múltiplo. Porque ele muda de forma, eles são como se fossem várias partículas, com pequenas vespas, enfim. Ele fala: então me dá esse dragão, Igramul. Ele fala: eu não vou fazer isso. Ele fala: eu não vou fazer isso, primeiro porque a Imperatriz Criança nunca me pediu para me desfazer da minha presa. Não tem distinção entre o bem e o mal, entre o belo e o feio para a Imperatriz Criança. Porque você que traz o signo, que também chamam a aura de signo, porque você que traz o signo quer que eu faça a distinção entre uma coisa e outra? Por que você quer exigir de mim uma coisa que a Imperatriz Criança não ia pedir? Você, como representante da criança, deveria saber. Como você que representa a Imperatriz, você deveria saber disso. E aí o Atreio fala pra ele, né? Então todos nós vamos estar mortos, Igramul, inclusive você. Porque quando nada atingir toda a fantasia, todos nós estamos mortos. Então não tem saída pra mim. Ele fala pra Atreio, o Igramul fala pra Atreio o seguinte: a distância do Oráculo do Sul, daqui até o Oráculo do Sul, seria o tempo da vida de um homem. E o que você tem que ver, Atreio, é que é o tempo de vida da Imperatriz Criança. Então eu não teria nem como dar esse dragão pra você nunca, porque o dragão vai morrer daqui a 1 hora, e você tem a distância de uma vida pra chegar lá. E ele fala: você não tem como chegar lá, porque você tem que pensar no tempo de vida da Imperatriz Criança, que está doente, que
está muito doente. Para resolver, você tem que achar cura para a Imperatriz Criança. Então a Atreio fala, então nós estamos perdidos, Gramu, inclusive você, porque eu não tenho como chegar lá. Você não tem como chegar lá, não tem saída, não tem salvação para a fantasia. Ele fala, não, Atreio, Gramu tem um segredo. Mas isso, você como representante da criança, você vai ter que assumir o segredo comigo. Você vai ter que assumir que eu não vou contar para ninguém isso que eu vou te contar. Porque senão o Gramu perde as presas dele. Ele fala, tá bom, então qual é o seu segredo? Ele fala, olha, o meu segredo é esse. A minha picada, ela é mortal. Só que se você imaginar um local, você automaticamente vai para esse local. Então se você imaginar, Atreio, quando eu picar você, que você, no Oráculo do Sul, você vai acordar lá no Oráculo do Sul. Daí Atreio pensa e fala, tudo bem, eu aceito isso. Solta então o dragão também comigo, permite que ele vá comigo. Ele fala, não, o dragão, eu não vou permitir isso pra você. O compromisso que eu faço é com você, não com ele. Ele é minha presa, a Imperatriz Criança não me pediu isso. Ele fala, tudo bem, eu aceito. E ele aceita ser picado. E ele é picado. Vou fazer um comentário aqui, um adendo aqui, que é o seguinte. Aqui nisso, então, o ritual de iniciação que o Atreio não conseguiu terminar lá com a tribo dele, ele termina agora. Ele concluiu o ritual de iniciação dele. Nesse momento, Atreio, porque ele foi para o altar do sacrifício, ele fez um sacrifício. E ele foi o sacrifício. Porque praticamente isso é a representação da morte. Ele aceitou a morte em nome do reino dele. Ele então automaticamente não é mais uma criança. Atreio, nesse momento, ele é um homem. Ele concluiu um ritual de iniciação. Não o ritual de iniciação da tribo, mas um ritual muito mais profundo.